Bom, ele vai colocar... Gente, é brincadeira, viu, mano? Eu sei, eu tô zoando. sei. Eu tô falando que eu compro maconha cara, só isso que eu tô falando. Entendi. Olha, eu pedi... Desculpa o... Jean, desculpa, Jean. Ele vai colocar uma coisa aqui pra mim, que é a lógica que você segue pra acreditar em Deus. Tá. E eu vou bancar o advogado do diabo, o cético. Vamos ver se vai dar certo. Mas tirou aquele negócio que eu pedi, né? Tá. Olha que lindo isso aí. Quando você vê esse quadro, o que ele diz pra você? Porra, que eles estão num país da Europa onde tem essas montanhas com neve. Muito bem. Esse quadro te dá uma ideia de inteligência, de projeção, de criador? Você poderia pensar no formato das coisas e como cada um tem o seu formato. O quadro mesmo, não tô pensando na paisagem não, o quadro, o objeto quadro. Tá. Pra mim parece... Alguém pintou esse quadro. Alguém pintou esse quadro. O Igor já matou a charada. Entendi, sim. Por que você acha que alguém pintou? Por que você acredita no pintor? Por que eu acredito no pintor? Porque... Você nunca viu o pintor. Mas é que eu já vi que é possível pintar. Eu sei que é possível pintar. Eu posso pegar um bagulho aqui e fazer uma versão tosca disso daí, agora. Mas a gente não sabe se é um pintor ser humano. Pode ser um algoritmo que fez essa imagem. Eu sei que não foi, mas poderia. Aham. Mas considerando que... Alguém programou o algoritmo. Alguém programou. Então sim. tenho... Exatamente, eu ia chegar nisso. Beleza? Eu tô sendo chatão. E o que mais que esse quadro te diz do pintor ou do algoritmo? Que ele pinta bem. Pinta bem. Que ele tem... Tem bom gosto com cores. Eu gosto da paisagem, parece tranquilo. Uma pessoa sensível. Sensível? Não, eu diria que ele é um cara realista, né? Porque ele tá mostrando uma imagem que parece bem real, assim, apesar de ser pintada, né? Eu acho... Eu sou meio burro, então eu acho que talvez seja um pouco estranho aquela montanha com neve ali e uma paisagem tão bonita pra cá, que ela me parece destoante. Tu não acha? Eu acho, mas é que eu sei que existem lugares assim, né? Que, tipo, porque a neve forma lá em cima porque é muito mais alto. Não é lá em cima, olha aqui. Lá embaixo? O que tem? Tá um cor de neve. Mas o Mont Blanc da Suíça é assim. Não sei, não manjo. Homem ou mulher que pintou? Não dá pra saber, eu acho. Acho que não dá pra saber. Faço ideia. Sabe quem pintou esse quadro? Adolf Hitler. Caralho, olha lá. Por que eu trouxe isso aqui pra vocês? Eu acho... Nossa, eu vibro demais. Na verdade, até quem mandou... Quem é fã de vocês, gente, eu vou falar aqui, é o Hugo Salles, meu cunhado, tá lá, viu? Tá comendo ali atrás, tá com a boca cheia de coisa também que trouxeram pra ele aqui, junto com a minha esposa ali. O cara tá com a camisa do Boca Juniors. Desculpa aí, né? E o que é pior, gente, a família da minha esposa toda é cruzeirense e eu sou atleticano. Que é? Tem do River também. Caralho, tem do River Plate, tudo. Não, ele não pediu foto com vocês ainda porque tá com vergonha, mas depois vocês vão ter que tirar foto. Vamos tirar, senão... Agora pronto, perdi o cunhado. Ou ganhou, né? Ganhou pra sempre. Mas vamos ao ponto. Eu acho... Ele mostrou muita coisa do Flow e eu tinha visto um dos cortes ali que até mostrava vocês tudo, porque eu já assisti um pouco dos podcasts, mas eu sou meio ignorante. E aí mostrou o parte que você estava falando justamente com o Pondé, como é que você chegou a acreditar em Deus e tudo e tal, né? Eu acho isso muito legal e eu valorizo. De boa. Igor, na boa, não é proforme não. Mas já que eu estou bancando o cético advogado do cão, o que você tem pela natureza e pela lógica é uma certeza tão rasa como a que você tem do quadro. Que se eu te desse aqui 10 nomes para você eu ia acreditar. Você não ia nunca pensar que podia ser Hitler. Não, eu ia chutar Hitler, a menos que tivesse outros nomes melhores. Absurdos. Exatamente. Né? Porque você nunca pode imaginar que um cara que matou 6 milhões de pessoas teria sensibilidade para pintar um quadro. Eu consigo imaginar. Mas eu imagino que a maioria das pessoas não imaginam. Não imaginaria. Eu entendo, concordo. Então, pegando a natureza pela natureza, a natureza, como esse quadro, ela me dá algumas certezas mais limitadas. Primeira certeza que a natureza me dá como quadro: existe um pintor. Mesmo que foi através de um algoritmo, mas teve alguém. O quadro me dá essa certeza. As tintas não iriam sozinhas para a tela formar uma coisa lógica. Esse quadro tem design, ele tem lógica. Mas aí você não está sendo ceticão, você está sendo... Não, tô sendo ceticão, você vai entender. Agora que vai entrar o cético. Esse quadro me mostra design, ele mostra lógica, ele mostra que tem alguém que o pintou. Mas quem me garante que esse alguém não é um Hitler?
Porque o Hitler pintou esse quadro. Então, aí que vem ao lado do meu cético. Entendi. Essa sua certeza, o máximo que ela pode te dar é a ideia que existe um Deus. Sim. Vamos usar o nome Deus. Sim. Pode usar qualquer nome. Mas quem garante que esse cara não é um brincalhão cósmico que tá ferrando a gente aqui tudo? Bom, eu não tenho essa certeza. De verdade, eu não tenho. Uhum. É uma coisa de acreditar mesmo. O que me dá intuição é que aquilo que você estava falando, a realidade parece ser boa no sentido de tem muita merda, mas as coisas vão caminhando, vão melhorando. Tipo, parece que tem algo dentro dessa realidade que quer progredir, tá ligado? E isso é a evidência que eu uso para que eu não tenho uma imagem desse Deus que eu acho que exista, mas eu não tenho nenhuma certeza das características dele. Aí que tá o ponto. Agora você chegou no ponto. Sim. E aí que vem o meu testemunho agora de fé. Uhum. Eu, quando olho a natureza, ela me dá essa certeza. Não tem que ter um design. Pá, o cara deve ter intenção, tudo. Tá. Só que ela não me responde se ele me ama. Ou se ele é um Hitler. Então a primeira coisa que eu tenho que trabalhar é a possibilidade de Deus existir. Depois que eu trabalhar essa possibilidade de Deus existir, eu vou trabalhar uma segunda possibilidade. Será que ele se revela? Será que ele consegue ficar pequeno bastante para me entender? Aí que eu começo a buscar na história das religiões por que aquele livro chamado Bíblia Sagrada é realmente a palavra dele ou não. É lógico que em 30 segundos não dá para eu resumir para vocês por que eu cheguei à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus e o Bhagavad Gita não. Eu precisaria de mais tempo, mas vamos deixar o beneplácito que eu fiz pesquisas para isso. E eu cheguei à conclusão racional que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E essa palavra revelada de Deus, ela não me disse apenas informações sobre Deus. Ela me contou a história dele. E ao contar a história dele, aí vem todo aquele esquema que eu falei de Cristo na cruz, enviado e tudo, eu descobri a coisa mais linda que eu podia descobrir. Que Deus, ele responde à minha ansiedade contraditória. Vou explicar por quê. Se eu for pro lado do ateísmo, vamos abrir o jogo. O Fernando Pessoa dizia: o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? É isso que a gente é, você entendeu? É um corpo que faz sexo até morrer. Acabou. Por isso que muitos são da escola pessimista e tudo mais, porque a realidade é essa. Por mais que alguns queiram... Não, mas dá dentro do pessimismo para viver numa boa? Não dá, desculpa. Pode até ser que alguém conheceu, mas não dá. Não dá para viver numa boa. A sobriedade, ela te incomoda. Você saber que mais cedo, mais tarde, você vai morrer ou vai enterrar alguém que você ama. Pô, caramba, isso é muito dolorido. Por outro lado, se eu for pro lado do teísmo, que é chamado crer no Supremo, mas ficar só com o quadro não me diz se quem pintou foi uma freira que eu poderia levar para minha casa e que ia cuidar de mim se eu estivesse doente, ou se era um maníaco como o austríaco que matou 6 milhões de caras, porque os dois podem pintar quadro. Então eu preciso de algo a mais desse Deus, além da certeza que ele existe. E esse algo a mais, ele vem de uma coisa que o Karl Rahner, que é um teólogo formidável católico, morreu nos anos 70, Karl Rahner chamava de transcendental existencial transcendental. O que é isso? Santo Agostinho dizia, existe um vazio com forma de Deus no coração humano. E nós nascemos com essa projeção para o transcendente. Se tem uma oração que até um ateu sinceramente pode fazer, é a seguinte: Senhor, que tu existas. Porque se ele existir, cara, é a melhor coisa que eu tenho para falar aqui para vocês. Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, ou como ele se revela na Bíblia para corrigir, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você está entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que existere significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você está entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu estou falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já está na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus.
Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração